Olá, boa noite! Estamos aqui mais uma vez começando um dos nossos cultos semanais de adoração, de louvor, de estudo bíblico, voltando ao nosso formato normal agora. E eu quero aproveitar para dar uma saudação para os irmãos da igreja. Nós somos da PIB de Cascadura, mas eu e meu esposo estamos aqui em Cabo Frio, um pedacinho da PIB de Cascadura aqui em Cabo Frio, e é muito legal, muito bom nós termos esse veículo aqui para nos confraternizar, para falar com vocês também, para prestar o nosso culto a Deus juntos com a nossa igreja de Cascadura. Espero que estejam todos bem aí, que Deus esteja abençoando essa semana de vocês. Nós estamos bem aqui, Gesimar está escondido ali atrás, mas está aqui, viu, gente? Está aqui, ó. Estamos bem, graças a Deus. Deus tem cuidado de nós. E em breve nós vamos estar pertinho de vocês aí pessoalmente para contar as novidades, para falar mais, para saber como que tá tudo aí em Cascadura também. Muitas saudades, viu? Mas vamos passar à frente, vamos seguir o nosso culto. Hoje o nosso culto é de missões. Nós estamos em mês de missões, missões mundiais. E eu quero começar agora lendo com vocês aquele texto bíblico que é conhecido como o Ide de Jesus. Vamos ler, ele está lá em Mateus, vamos ler juntos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Essa ordem de Jesus foi para os discípulos lá, mas é para nós hoje em dia também. Nós devemos ir e levar a mensagem de Jesus ao mundo. Ir e fazer discípulos em qualquer lugar que nós estejamos. Não podemos nos calar. É o que diz a música que tenho certeza que você conhece, que nós vamos cantar agora. Não posso me calar e nem me acovardar. Vamos cantar. A justiça flua como um rio, que o amor seja a vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão,
mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu o barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos. A campanha de missões tem como tema No Amor do Pai, vamos completar a missão. A nossa igreja tem falado disso nos últimos domingos, desde que houve a abertura da campanha. Com certeza você já sabe de cor, já sabe também que a divisa é João 3,16. Vamos lá, todos juntos aí, vocês daí e eu daqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora nós vamos cantar o hino oficial, o lindo hino, vamos completar a missão, e continua pensando nessa mensagem, nessa letra, em tudo que ele diz, em tudo que nós já lemos e cantamos aqui até agora, e na nossa responsabilidade de completar a missão. Não só quem está lá na África, lá na Ásia, lá em outros países, mas nós também, onde quer que nós estejamos. Vamos completar a missão. Profundo amor do Pai.
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril. Pois é, tá voando, hein? Pela graça do Senhor, você está me vendo. Se você está me vendo, você está vivo. Deus continua confiando a missão a você, querido irmão, querida irmã, povo de Deus. Vocês também viram a Rose gravando lá na nova casa, lá em Unamar, um novo ciclo da vida deles. Ela não está mais no Ministério de Música, continua sendo membro de nossa igreja, junto com o Gesimar. Quem sabe começa um grupo de discipulado lá, e de vez em quando a gente vai lá fazer uma visita. Não é? Pode ser que seja, vamos caminhar. Que Deus continue abençoando a Rose e o Gesimar, e como igreja do Senhor, vamos completar a missão. Estamos em campanha de missões mundiais. Vocês puderam então ler o texto da grande comissão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E diante daquilo que foi escrito, ele deu uma ordem, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Só que no versículo 18, diz assim, Jesus disse-lhes, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Se Jesus não tivesse todo esse poder, se ele não tivesse essa autoridade, se ele não fosse Deus, não teria sentido levar essa mensagem. Ir para falar de coisa paliativa, ir falar de coisa parcial, ir para falar de alguém que não tem competência para resolver. Muitas vezes nós somos porta-vozes de pessoas que não têm competência para resolver as coisas. E deixamos de falar de gente, no caso de Cristo ou de outras pessoas, muitas vezes, que têm competência para resolver as coisas. Às vezes buscamos pessoas que não têm a competência para resolver as coisas. Se você está doente, você vai no médico. Ele tem autoridade para te ajudar na cura. Então você não vai buscar um mecânico, certo? Jesus tem todo o poder. Quando nós olhamos rapidamente para esse texto, nós vamos perceber o quanto Deus é perfeito naquilo que ensina. Então, quando ele diz assim, todo o poder me foi dado, toda autoridade nos céus e da terra, remonta, dá um pulinho lá em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque ele tinha poder. Aleluia por isso. Você pode celebrar ao Senhor cantando Não Posso Me Calar. Às vezes nós falamos tanta coisa que não deveríamos falar, deveríamos ficar calados, e deixamos de falar aquilo que deveríamos falar, e o que tange a mensagem de salvação, que Jesus transforma. Diante disso, do louvor que vocês cantaram, tem alguns pedacinhos que eu gosto. Diz assim, a cura para a alma vive em mim. Então eu e você temos a cura. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque todo o poder foi dado ao Senhor. Ele é a cura. A cura habita em nós. Mas por que vemos tantas pessoas doentes nas comunidades de fé? É uma reflexão que a gente tem que trazer. Níveis de doenças em vários graus. Agora então com questões emocionais. Nossa, tem um monte de gente dentro da igreja com laudo. Transtornos. Nós precisamos avaliar tudo sobre a nossa vida. Que temos limitações, temos enfermidades, temos. Quais delas são fruto de não crer no Evangelho? Ah, mas eu estou na igreja. Mas viver o Evangelho, viver a cura. Nós pregamos a cura. Nós estávamos doentes. O Senhor nos curou a nossa alma. Então, ele vai dizer assim, não posso me acovardar. Tanta gente, né, valente para tantas coisas, mas na hora do Evangelho é pequenininho. Não prega, não evangeliza, não ora, não assiste ninguém, não ajuda ninguém. Você está nesse grupo de covardes? No reino não tem covardes. O dono do reino não é covarde. A vida dele nos mostra isso. Você não vê
profetas de Deus covardes. Você não vê os discípulos? Todos eles foram martirizados. Quanto sofrimento existiu? Aí nesse louvor vai falar assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o perdão, ou anunciam a boa nova, ou anunciam o evangelho. Precisamos louvar ao Senhor, mas cuidado com o que você canta, porque isso é uma oração. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Você tem sido instrumento do Senhor? Você cantou também, vamos completar a missão, que é a música oficial da campanha. É um imperativo, vamos completar a missão. Estamos vendo os desafios do mundo, mais terremotos, já mais de 2.000 pessoas morreram lá na Tailândia, Mianmar. Conversei com o pastor João Marcos, diretor da nossa junta de missões mundiais. As coisas estão sob controle lá porque temos projetos, mas quanto sofrimento. Dentro do ambiente do nosso país, a missão da igreja é a missão de Jesus. Você precisa decorar os 4 evangelhos. Você precisa decorar todos os milagres de Jesus. Porque em cada milagre é o gesto da missão, é a missão, é o reino. E a nossa missão hoje. Precisamos entender que o mundo carece de Jesus e nós somos a cura. Nós somos instrumentos de Deus. Você produz cura ou você é aquele que produz doença nos outros? Talvez você esteja participando desse culto, não conhece Jesus e você é o problemático. Está sempre arrumando encrencas para destruir as pessoas, conspirando. Você tem inveja de alguém? Não tenha. Nós somos chamados para a solução, por isso que nós somos sal e luz. E luz não pede licença para iluminar nas trevas, ela chega iluminando. O sal, um pouquinho de sal, você já tempera o alimento. Você não precisa jogar 1 quilo de sal no arroz, 1 quilo de sal no feijão. Olha só como é que 1 quilo de sal em pequenas pitadas melhora a vida das pessoas. Então, olhando para esse louvor aqui, veio então um texto ao meu coração. Eu estava ali lendo o capítulo 52 aqui de Isaías, quando ele escreve esse texto: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Depois você vai ler o texto lá. Qual era o contexto? Era um contexto de exílio. Os assírios dominaram. Vale ressaltar que depois da morte de Salomão, e a gente está estudando isso na EBD, faça parte das classes e da classe de adultos, nós estamos estudando então a monarquia. Houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul, Samaria e Jerusalém, Judá e Jerusalém. Tudo por causa de pecado, poder, idolatria, desobediência. O que Deus fazia? Cativeiro. Cativeiro era prisão. Deus usava as outras nações que deveriam receber o nome dele. Israel deveria pregar para eles. Israel deveria ser o exemplo. Israel entrava pela idolatria. Deus então levantou os babilônios, levantou os assírios, levantou os medos, levantou os persas. 4 impérios em determinados períodos, 700 a.C., depois 580, e levou para cativeiro. O reino do norte acabou, foi destruído, foi o primeiro, Samaria. Acabou tudo. Os 19 reis que teve lá. E no reino do norte, todos os 19 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Desobediência, pecado, corrupção. Conspiravam contra Deus. No reino de Judá, no reino do sul, fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Houve desobediência e idolatria também, mas Deus destruiu tardiamente. E terminou lá no Império Romano e depois nunca mais. Nunca mais. O que nós temos hoje é um Israel-Estado, de 1948 para cá. Tel Aviv é a capital, não é Jerusalém. E nem Jerusalém eles têm tudo. Para vocês verem. Tudo por causa de desobediência. Deus vai usando outras nações. Deus usou os muçulmanos. Deus usou outras nações que desses 2000 anos de história dominaram o mundo. Para nós entendermos determinadas coisas que acontecem com aqueles que desobedecem o Senhor. Ninguém zomba de Deus. Você sabe disso, eu sempre falo isso para você. Isaías começa a escrever dizendo que o Senhor ia, de certa forma, restaurar,
Deus ia trazer o povo de volta. Deus estava atento. Aí nesse versículo 7, ele diz assim: quão formosos são os pés, né, o pé daquele que anda pelos montes, anunciando salvação, anunciando paz. Qual era o contexto? E ali era um contexto de guerra. Então existiam os mensageiros, que eles iam levar a mensagem, ou de derrota ou de vitória. Lembra lá atrás, quando os filisteus vão ganhar uma guerra, e vem um mensageiro dizer para o sacerdote ali, ó, acabou. Os filisteus ganharam, teus filhos morreram, e a arca da aliança foi levada embora. Está lá no livro de Reis. E tinham aqueles que traziam a mensagem, a boa notícia. E quando você lê o versículo 7, depois você para, se quiser parar agora, lê o capítulo 52, aí ele vai dizer assim, aquele que diz, o Senhor reina. Então o profeta Isaías estava dizendo que chegaria o tempo de que o Senhor destruiria os inimigos, de que o povo saberia que ele reina. Aleluia! E Jesus é o Rei dos Reis. Então aquele mensageiro que chegava, ele disse, quão formosos são os pés. Só que ele não está falando se o pé era bonitinho, se ele era larguinho, se ele tinha o dedão grandão, se ele tinha joanete como eu tenho, se o pé era gordinho ou magro. Deveria ser magro porque naquela época o pessoal caminhava muito. Quando esse mensageiro chegava, ele chegava com os pés feridos, sujos. E certamente em algum lugar ele ia refrescar. Mas a notícia que ele vinha trazer, significado dos pés, além da comunicação, era submissão. Ele ia. Essa submissão importante, era reverência. Então todo mensageiro sabia que ele era importante por causa da mensagem que ele ia levar. E ele precisava fazer de tudo, ele não parava. O máximo que poderia. Por isso que nasce a maratona. A maratona é fruto de um mensageiro que vai direto 42 quilômetros para levar uma notícia de guerra, de vitória de guerra. Vai pesquisar lá no mundo grego. Quando nós entendemos que eu e você somos esses pés hoje, como era lá, o Senhor reina. Era para dizer para o povo, ó, exultai, glorificai ao Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Aí leva a mensagem de paz, leva a mensagem de alegria, leva a mensagem de júbilo. Aí, quando você vai lá no Novo Testamento, você encontra o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo o livro de Romanos, lá para a igreja de Roma, que não tem nada a ver com essa daí de hoje. Ele, no capítulo 10, estava falando da resistência dos judeus em acreditar. E ele falando sobre como Deus se manifestava. E ele então vai escrever esse texto. Ele vai fazer algumas perguntas. Como pregarão se não forem enviados? Como crerão? Aí ele vai dizer assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova, daqueles que anunciam a salvação. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Apóstolo Paulo, lá na sua sala, em algum lugar, escrevendo esse texto lá no pergaminho, né, no papiro, no pergaminho, papiro, pergaminho, aquela coisa toda. Mas com o Antigo Testamento do lado dele, que era a Bíblia dele naquela época. E ele nem imaginava que ia escrever tantos textos e que esses textos estariam hoje aqui pra gente, em consonância entre Antigo e Novo, que compõe a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Quão formosos são os pés. Aí quando o povo via aquele mensageiro chegar, sabia pela velocidade, ele era bem-vindo, mesmo não sabendo qual era a mensagem que ele trazia. Nem sempre nós somos bem-vindos nos lugares. Nem sempre as pessoas querem ouvir as mensagens. Nos dias de hoje, quando você pensa em Jerusalém, já falei isso para você, em Israel tem 2% de cristãos. Eles continuam de dura serviço. Você pode ir lá com essa camiseta assim, Jesus transforma, aquela outra amarela, vai fechar a cara para você. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus ou o Deus encarnado. E que eles precisem de salvação, eles continuam guardando a lei.
Quando nós pensamos, irmãos, do desafio que nós temos para levar a mensagem, nós estamos em campanha, assim como aquele mensageiro do capítulo 52 de Isaías falava da libertação do povo do cativeiro, nós levamos a mensagem de libertação do homem do pecado. Eu e você fomos libertos do pecado, aleluia. Agradece o Senhor, celebre isso todo dia. Vivíamos algemados aos nossos pecados, aos nossos prazeres, à mentira, à fofoca, à conspiração, à idolatria, à pornografia, ao adultério, todo tipo de coisa errada que está na palavra do Senhor, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 18, as obras da carne. Aí quando vem o Espírito Santo, versículo 22, o fruto do Espírito em nós, fé, amor, alegria, aí vem bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, aqueles 9 frutos, as 9 características daquele que tem o Espírito. Pense nisso, tem um monte de gente que é membro de igreja, não é convertido, não tem esse fruto do Espírito, o fruto é do Espírito, o Espírito manifestará em nós. E vivem lá partidarismo, orgias, porfias, feitiçarias, idolatria, mentira, adultério. Nossa, quantas coisas, a obra do ego, da carne. Então, os mensageiros continuam, mas a vida de missionário não é fácil, a vida do cristão verdadeiro não é fácil se você vive isso. Mas temos a missão de continuar caminhando, os pés aqui é movimento, são movimentos. Você está estático dentro da igreja, você está num conforto porque Jesus te salvou, cuidado com isso. Continuamos na missão, talvez mais forte do que nunca, diante de tantos eventos que estamos vendo à nossa volta, que evidenciam a volta do Senhor Jesus. Mas temos desgastes, temos dores, vivemos situações difíceis, mas nós não podemos parar. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir essas boas novas. Como aqueles que anunciaram para nós, irmãos nossos, norte-americanos, vieram pregar essas boas novas, abriram mão. Nós precisamos entender que não existe nada melhor e mais poderoso do que levar o Evangelho. Que Jesus diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Leve essa mensagem de salvação, de amor, de paz, de misericórdia, de compaixão, de alegria, de eternidade, de esperança. Estamos vivendo num mundo desesperançado, irmãos. Nossa cidade, o Rio de Janeiro, tantas coisas. Parece que vamos sucumbir diante de tanta violência, diante de tantos males, diante de tantas injustiças. No entanto, nós temos uma garantia do Senhor de que a autoridade é dele. O Rei reina, o Senhor reina, Ele é o Rei dos Reis, Ele reina, continua reinando no trono absoluto. E eu e você temos essa missão de levar para as pessoas essa mensagem. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a paz, o perdão, a bondade, a benignidade, que fazem o bem. Apesar de sermos falhos e pecadores, o Senhor confiou a mim e confiou a você o privilégio de levar essa mensagem, de completar a missão. Não deixe de fazer, não arrume desculpas, não dê justificativa, mude alguma coisa na sua vida hoje. Pregamos domingo passado sobre a porta que se fecha, a porta que abre, que é Deus quem abre e fecha, são as portas das oportunidades. Aproveite as oportunidades para pregar a paz, para ser um embaixador do amor de Cristo, um embaixador da verdade. Aleluia! E no próximo domingo, se Deus permitir, finalizaremos a nossa série de mensagens, essa aventura pelo livro de Apocalipse, pelas igrejas da Ásia, quando a gente vai falar sobre Laodiceia, a igreja morna. Não é quente, nem fria. Você sabe o que significa isso? Se não souber, participe do culto no próximo domingo, às 10 horas da manhã, ou lá na igreja presencialmente, ou aqui pela internet, se assim você preferir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos completar a missão, vamos com coragem e ousadia levar o Evangelho, porque a cura da alma vive em nós. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Lembrando, domingo, EBD, estamos lá às 9 horas.
ensinando ceia do Senhor, vamos celebrar a ressurreição e lembrando que estamos no mês de abril, que é o mês da ressurreição, teremos o café pascal, não esqueça disso, teremos o culto da ressurreição, sempre buscando a comunhão da nossa igreja, que tem vivido um tempo exponencial. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas lembre-se, nós somos um corpo, recebemos dons, ninguém é maior do que ninguém, ninguém faz mais pontos ou menos pontos. Outro dia, ouvindo um pastor norte-americano, ele trouxe uma ilustração interessante. Quem gosta de esporte vai lembrar de Michael Jordan, que foi um dos maiores jogadores de basquete do mundo, né? E é uma referência até hoje. Determinado jogo havia terminado, acho que eles jogavam no Chicago Bulls, alguma coisa assim, eles haviam ganhado o jogo. E quem foi o cestinha daquela noite, que é aquele que faz mais cestas, mais pontos, foi Michael Jordan. E aí vai o jornalista e entrevista ele, e ele fala da alegria e tudo mais. Tinha um outro jogador, que era da equipe, só marcou um ponto. Aí o jornalista, aquele mais que gosta de provocar os jogadores, como é que você se sente enquanto ele fez 69 pontos, foi o cestinha, e você só fez um ponto? Ele responde assim: não importa, o que importa é que nós dois fizemos 70 pontos e o nosso time ganhou. Queridos, juntos, vamos completar a missão. Não importa se na jornada você vai fazer um ponto, ou vou dar um exemplo aqui, salvou uma alma para Jesus. Ou de repente vai ter um missionário que Deus vai usar ele vai salvar 69. O que importa é que no reino de Deus, o Senhor salvou 70. Continue fazendo a vontade do Pai, continue usando todos os seus dons que Ele deu, todos os talentos, habilidades, expertises, tudo para glorificar o nome do nosso Senhor. Lembrando que tem almoço, ok? Não almoce em casa, descanse o fogão, é para missões, almoço missionário. E agora a gente termina com o vídeo do Dr. Humberto, que é nosso missionário lá no Senegal, na África, na Fábrica da Esperança. Ele é ortopedista, ele vai contar uma história muito bonita de como Deus tem feito milagres naquele lugar. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Fábrica de Esperança com pé torto congênito. Nós não sabíamos, mas ele foi uma semente. E a partir dele, muitas outras crianças, centenas de crianças, foram e estão sendo tratadas no Senegal e em outros lugares. Era o ano de 2014 e eu estava lá no Centro Médico Fábrica de Esperança, no Oeste Africano, e recebi uma criança de 4 anos. Essa criança tinha uma deformidade nos pés, que a gente conhece como pé torto congênito, e nunca tinha sido tratado. Obviamente ele não conseguia calçar um par de tênis, um sapato, andava ou de chinelo ou descalço. E quando eu vi aqueles pés, eu pedi a Deus um milagre, porque eu queria muito que aquele menino tivesse os pés corrigidos, e pedi autorização à sua tia, porque o seu pai, os seus pais tinham abandonado esse menino, talvez por ter sido um deficiente por um tempo. E eu pedi autorização a ela e ela me deu essa autorização de orar. Então eu sentei ele na maca, peguei os pés dele e pedi a Deus um milagre. E quando eu abri os olhos, nada tinha acontecido, mas curiosamente o meu coração não se entristeceu, pelo contrário. Eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo falando comigo: eu vou fazer esse milagre através de vocês. Vocês, eu e toda a equipe da Fábrica de Esperança. Nós temos enfermeiros, médicos, temos os profissionais de diversas áreas, e nós oramos juntos e começamos então um trabalho com esse menino, que a gente chama de Mefibosete. E foram muitos gessos, assim, o tratamento total levou em torno de 1 ano, 2, 1 ano, 3 meses. Eu precisei fazer procedimentos cirúrgicos nesse menino. Hoje nós conhecemos uma técnica diferente, que normalmente a gente faz o mesmo tratamento, mas com uma cirurgia muito menor. E depois de todo esse tempo, pela primeira vez, o Mefibosete calçou um par de tênis.
Deu muito trabalho, foram muitos dias, a questão financeira foi muito pesada, porque eles não tinham condições, então muita gente ajudou. E claro, o vai e vem de hospital e esse tratamento, e depois um tratamento longo de fisioterapia com a missionária Erenita, e depois nós só comemoramos porque os pés do Mefibosete não ficaram absolutamente normais, nenhum pé torto com qualquer tratamento fica 100% normal, mas nós ficamos muito felizes. E depois de alguns meses, a tia volta ao centro médico e diz: Dr. Humberto, eu queria falar uma coisa com você. O pai do Mefibosete, ele voltou em casa em algum momento, e quando ele viu aqueles pés corrigidos, ele começou a gritar e a dizer de onde veio esse milagre, e eu queria saber se eu posso trazer o pai do Mefibosete aqui. E eu disse, claro que você pode trazer. E o pai do Mefibosete veio então à Fábrica de Esperança, e nós conversamos longamente, e aquele pai não parava de chorar por entender o que aconteceu com os pés do seu filho. E os pés do Mefibosete não foram tratados num milagre instantâneo da minha oração naquele dia, mas depois de um ano e em alguns meses, Deus fez um milagre nos pés desse menino, e nós podemos dizer para aquele pai quem era o dono daquele milagre, porque apesar dele ter usado as nossas mãos, tantas mãos, ele foi o autor desse milagre. E nós pudemos então partilhar com esse pai do verdadeiro amor do pai. Hoje a Fábrica de Esperança, que começou em 2009, continua atendendo centenas de pessoas. E no que tange ao pé torto congênito, aquele menino chamado Mefibosete foi uma semente, porque a Fábrica de Esperança ela se tornou referência de tratamento de pé torto congênito, e não só a fábrica hoje, como em outros centros no Senegal, muitas crianças estão sendo tratadas de pé torto congênito. Imagina, quando ele chegou até nós em 2014, nenhuma criança tinha esse tratamento. Hoje, centenas, milhares de crianças em toda a África têm recebido esse tratamento, e no Senegal a Fábrica de Esperança tem sido uma referência no tratamento de pé torto congênito.